Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, na cidade de Xangrande, em Pernambuco, com renovada alegria, agradecendo a presença de todos e, desde já, lhes convidando a reflexionarmos sobre mais um tema de nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha, a propósito do tema de hoje, que será o valor terapêutico do trabalho no bem. Disse a benfeitora: ninguém poderá dizer a que veio na experiência carnal se não for através do trabalho. O trabalho dignifica o homem. O trabalho no bem é seu passaporte para o reino dos céus. Como de praxe, buscamos uma base evangélica e fomos encontrá-la no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Evidentemente que essa resposta de Jesus foi em relação a uma crítica que foi feita porque ele estava trabalhando, entre aspas, fazendo as curas em dia de sábado, que pela tradição judaica à sua época não era permitido. E a base doutrinária vem do Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 3º, que trata da lei do trabalho. Mas nós devemos iniciar esta reflexão esclarecendo o significado da palavra ou do verbete trabalho. O verbete trabalho pode ter duas origens, ou derivar de tripalium ou tripalos, que era uma ferramenta de 3 pernas que mobilizava cavalos e bois para serem ferrados, ou derivado de tribilium, uma correia de 3 pontas, com osso de carneiro preso em cada ponta, e que era usado para chicotear os escravos no então tripaliare, no trabalhar. Qualquer que seja a origem, em ambas se nota a presença da dor e do sofrimento. Daí a acepção negativa em relação ao trabalho. Eu, pessoalmente, prefiro a origem através de tribilho, a correia de 3 pontas. Não por acaso, uma grande maioria de pessoas considera o melhor dia da semana a sexta-feira. E dizem mesmo, graças a Deus acabou o trabalho. E estas mesmas pessoas consideram o pior dia da semana a segunda-feira, porque também elas dizem, tenho que ir trabalhar. Nós vemos um pouco disso, desse sentido, na nossa sociedade de hoje. Não é difícil encontrar pessoas se queixando de ter que trabalhar no tripaliare. Esse trabalho cansativo e alienante que muitas vezes nos transforma numa máquina, numa espécie de máquina, que virou até um filme, produzido e estrelado por Charlie Chaplin, intitulado Tempos Modernos, que era exatamente uma crítica sobre a industrialização e o trabalho. Mas você pode perguntar, que características tem o trabalho? A primeira grande característica é que ele pode ser intelectual ou braçal.
A segunda característica é que todo trabalho tem uma natureza transformadora. Por quê? Porque depois que você executa, tudo se modifica. A casa está suja, você varreu, trabalhou varrendo. Depois que você termina de fazer a tarefa, o ambiente se modificou, inclusive para melhor, porque ele está limpo. Terceira característica do trabalho é que ele é dever de todos. E nós encontramos a justificativa desta característica no Livro dos Espíritos, questão 647. Porque lá está escrito: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. É fato. Considerando que o ser humano ele nunca está satisfeito com o que tem e ele sempre precisa e quer melhorar, as suas necessidades ao longo do tempo vão se modificando e para supri-las ele precisa trabalhar. E evidentemente que depois que ele conquista aquilo que ele estava desejando, ele fica feliz, entra num estado de alegria, de gozo. A quarta característica é que o trabalho pode ser ensinado, razão dele ser passado de geração a geração. Quantos exemplos, melhor dizendo, nós conhecemos de famílias que há 4, 5, 6 gerações todas trabalham no mesmo tipo de atividade. Foi passando lá do tataravô, para o bisavô, para o avô, para o pai, para o filho, para o neto e assim sucessivamente. A quinta característica é que o trabalho pode ser remunerado ou não. E essa questão do trabalho remunerado é sempre objeto de controvérsia e discussão. Quantas greves nós conhecemos aí de diferentes trabalhadores ou trabalhadores de diferentes categorias profissionais, exatamente por conta da remuneração. A sexta característica é o atendimento das necessidades materiais através do trabalho remunerado e das necessidades espirituais. Então aí pela primeira vez está aparecendo no contexto da reflexão a necessidade espiritual do trabalho. O espírito progride através do trabalho. E como nós estamos falando do valor terapêutico do trabalho no bem, evidentemente que aquele que é mais privilegiado com o trabalho no bem é o próprio espírito. Não obstante, do ponto de vista material, o corpo físico também se beneficia do trabalho no bem. Mas já que falamos em necessidade espiritual, você, por certo, há de perguntar qual é a remuneração espiritual do trabalho. E aí eu lhe diria que o conceito de salário espiritual, ele surge como uma recompensa intangível. Você não mede, você não pesa, mas profundamente gratificante. Evidentemente que este pagamento não se reflete nos extratos bancários, diferentemente da perspectiva material. Você termina o seu mês de trabalho, recebe seu contra-cheque, o dinheiro é depositado na sua conta. Do ponto de vista espiritual, não é desta forma que funciona. Esse pagamento, que não se reflete nos extratos bancários, mas ele se reflete na paz de espírito, na harmonia interior, na sensação de plenitude que advém de exercer essa vocação com amor, com dedicação, com senso de missão. O salário espiritual é fruto de uma vida alinhada com valores elevados de altruísmo, compaixão
e serviço desinteressado ao próximo. Talvez a melhor parte da explicação conceitual da remuneração espiritual do trabalho seja exatamente esta parte final. O salário espiritual é fruto de uma vida alinhada com valores elevados de altruísmo, compaixão e serviço desinteressado ao próximo. Chamar atenção para esta palavra desinteressado. Seguramente é a parte mais forte deste conceito do salário espiritual. Mas a nossa veneranda Meimei, o espírito Meimei, lá no capítulo 7 da obra Pai Nosso, ela tem um texto do qual a gente depreende a bênção do trabalho. Meimei diz assim: é pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, olvidar os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Não esquecer que esse servindo ao próximo tem que ser um serviço desinteressado, como vimos anteriormente na remuneração espiritual do trabalho. Em seguida, Meimei diz: com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho de terra onde a providência nos situou. Esta nossa casa, nós precisamos pensá-la em duas dimensões. Uma dimensão mental, a casa mental lá, conceito estabelecido pelo André Luiz, e a casa física que nós moramos. E engrandecer o trecho de terra onde a providência nos situou significa dizer engrandecer a existência. Então, o trabalho, seja ele material, seja visto na perspectiva espiritual, ele nos melhora a casa mental, o corpo físico, como também a própria existência. Porque ela diz em seguida: ocupando a mente, o coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificamos a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia, com o qual angariaremos o respeito e a cooperação dos outros. Olha que interessante, olha as consequências do trabalho no bem. Angaria respeito, angaria cooperação. E ela diz: quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende seus justos deveres para com a humanidade, nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. Olha que interessante. E aí, de novo, nós podemos pensar o trabalho nas duas perspectivas, na perspectiva material e na perspectiva espiritual. E ela finaliza o seu texto, aí no capítulo 7, dizendo: o trabalho é uma instituição de Deus. Lembra que Jesus certa vez falou, né? O meu Pai trabalha e eu trabalho também. Sempre pensando nas duas perspectivas, material e espiritual. Mas segundo o nosso querido Emmanuel, benfeitor espiritual de Chico Xavier, o trabalho também pode ser considerado o caminho de luz. E ele nos explica isso de forma muito convincente no capítulo 14 da obra Nascer e Renascer. O Emmanuel diz assim: para qualquer estação de melhoria e progresso, aperfeiçoamento e elevação, o trabalho no bem será sempre o caminho de luz. Você deve estar perguntando: Nelson, o que é trabalho no bem? É aquele trabalho desinteressado ao próximo.
um trabalho que não vai ser remunerado. A sua remuneração é espiritual, que é diferente do seu trabalho material, que você faz lá onde você é empregado, ou se você for autônomo, em que você vai ter um pagamento em moeda física, no caso do Brasil, em reais. Mas aqui, o Emmanuel está falando, o trabalho no bem será sempre o caminho de luz. Então, o trabalho no bem está desvinculado daquele trabalho que eu faço para me sustentar minha família. E ele diz, se te dizes inexperiente, acharás no trabalho a precisa maturação. Agora ele vai usar uma série de circunstâncias para mostrar o quanto que o trabalho faz bem às pessoas. Tanto do ponto de vista material, mas essencialmente do ponto de vista espiritual. Se te declaras em condições de fraqueza, é a escola que te fará forte ante as exigências edificantes da vida. Se te afirmas sem méritos, o trabalho é a via de acesso a eles. Se inibições ou angústias te cesseiam as manifestações, é o processo mais rápido de extingui-las. Se te asseveras nas sombras da ignorância, trabalhe a lâmpada acesa que te clareará a existência sob a forma de estudo. Se companheiros te abandonam, é o meio de obter outros muitos ao nível de teus encargos. Olha o que o trabalho no bem é capaz de fazer. Se adversários te incomodam, é a norma de ação para que te respeitem. Quanto mais você trabalha no bem, quanto mais você se dedica, trabalha com afinco, determinação, humildade, serve desinteressadamente, mais você é respeitado. Se a necessidade te bate à porta, o trabalho e a providência com que a liquidas. E aí nós temos necessidade espiritual e necessidade material. Se mágoas te aniquilam as horas, é o trabalho dissolvente que as destrói. Se calúnias te apedrejam, é o trabalho o lugar em que as desmentes. Se a perseguição te fustiga, o trabalho é a posição em que a justiça te assegura defesa. Se a tentação te assedia, é o método de frustrá-la. Se alguém te humilha, é a força que te levanta. Se sofreste prejuízo, é o campo em que te refazes. E aí ela vai finalizar dizendo, trabalha sempre. Então está utilizando o advérbio de tempo sempre. Não é segunda, quarta e sexta, nem janeiro, março e junho, não, é sempre. Notadamente construindo a felicidade alheia. O trabalho no bem é exatamente isso. Nelson, no meu trabalho profissional, lá onde eu sou empregado, eu posso conquistar todas essas circunstâncias e benefícios elencados aí? Pode. Claro que pode. Porque ela diz ainda, o amor é Deus na criatura gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus realizando prodígios. Olha que interessante. Então Emmanuel foi muito feliz quando ele finalizou dessa forma. O amor é Deus na criatura, gerando bênçãos. O trabalho é a criatura em Deus realizando prodígios. Qualquer trabalho é dignificante, desde que ele seja exercido honestamente, com sinceridade, com bons propósitos, buscando sempre desinteressadamente o progresso do outro, do próximo. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, mais uma vez nós recorremos ao benfeitor espiritual Emmanuel, na obra Encontro Marcado. Lá no capítulo 26 dessa obra Encontro Marcado, cujo título é Diante do Trabalho, o Emmanuel diz algo extremamente importante e que eu considerei oportuno aproveitar para esta nossa reflexão, para finalizar e fechar essa nossa reflexão. Ele diz assim, nunca dê mais qualquer referência ao trabalho.
fator de evolução e burilamento. Então, o trabalho serve para nos ajudar a evoluir e para melhorar-nos, retirar as nossas imperfeições, burilar. Nele está a herança de amor com a qual o espírito se refaz para a jornada renovadora em direção aos objetivos supremos da vida. Olha que interessante. Herança de amor com a qual o espírito se refaz para a jornada renovadora em direção aos objetivos supremos da vida. Qual é o grande objetivo supremo da vida? A felicidade plena, alcançada quando nós verdadeiramente encontramos o reino dos céus que está dentro de nós. O trabalho permite isso? Só permite. Mas aí, o Emmanuel diz assim: para conhecer-lhe, porém, a sabedoria de orientador de felicidade, é preciso crer nele, ou seja, para que eu possa reconhecer essa capacidade do trabalho, ser o orientador da minha felicidade, eu preciso crer nele, e diz o Emmanuel, e aderir-lhe ao programa de esforço criativo, penetrando-lhe as qualidades positivas de dissolvente das nossas velhas imperfeições. Você aqui pode pensar também na perspectiva material e espiritual. Por exemplo, as crenças equivocadas, as nossas imperfeições de julgamento precipitado, isso tudo pode ser retirado de nós através do trabalho no bem. Todas as vezes em que a gente muda o foco das nossas imperfeições e procura trabalhar desinteressadamente em favor do próximo, nós estamos conquistando a possibilidade de eliminar parte das nossas imperfeições. Que o Emmanuel diz dissolvente das nossas velhas imperfeições. Sem dúvida, o valor terapêutico do trabalho no bem é a melhoria da própria criatura que se esforça, através do trabalho no bem, em melhorar a si mesma. Esperando ter contribuído para o entendimento desse tema e agradecendo as boas vibrações e o carinho dispensado, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.